Graças e paz, meus irmãos, bom dia a todos. Que a graça de Cristo, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus e te dê um dia do Senhor na presença dele, junto com seus familiares, que seja um dia produtivo, alegre, de descanso, um dia que você possa curtir a sua família. Que Deus nos abençoe nesse dia. Continuando a lição Alegria com quem vivemos, semana passada nós fizemos uma introdução do primeiro capítulo, do 27, do versículo 27 até o 2:30, que nós faremos a segunda parte hoje. Talvez fique para a terceira parte para a semana que vem. Nós falamos sobre as tensões que Paulo enfrentou, a oposição de fora, versículos 27 a 30, depois a carnalidade de dentro, versículos de 1 a 4 do capítulo 2. E qual foi a solução que ele encontrou? A exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos de misericórdia. E quais foram os resultados que ele queria daqueles irmãos da igreja de Filipos? Que eles pensassem a mesma coisa, que eles tivessem o mesmo amor, que eles ficassem unidos de alma e tivessem o mesmo sentimento, aquele que houve em Cristo Jesus. Hoje nós vamos trabalhar talvez o segundo e o terceiro ponto, porque nós temos 4 pontos nessa lição. O exemplo divino que Paulo demonstrou. E aí nós entramos naquilo que nós chamamos na teologia de hino cristológico, o hino da humilhação e da exortação do Filho de Deus. A história da cruz, ela é contada em cada um dos 4 evangelhos. O significado da cruz é o tema predominante das epístolas. Mas esse trecho é um hino ou uma poesia que se destaca, porque ela vai revelar, por intermédio dos olhos do crucificado. Estamos pisando em terreno santo quando nós lemos esse hino cristológico. Paulo mostra o que Cristo fez quando deixou a glória do céu e se encarnou entre nós, tabernaculou entre nós, se tornou como um de nós. Que exemplo de humildade! Ele não exigiu seus direitos, e aqui a gente percebe o grande contraste, em forma de Deus para em forma de servo. Se esvaziou e foi obediente até a morte. Estava na posição de Deus e passou para a posição de escravo. Então essa mudança radical aconteceu pela própria decisão de Cristo Jesus, que tinha conhecimento da sua missão, para aquilo que o Pai o chamou, para aquilo que o Pai o designou, a implantação do reino de Deus. Mais uma vez a possibilidade de o homem religar-se a Deus através do sangue de Jesus. Foi ele que de livre vontade se humilhou. Então nós temos 2 coisas interessantes nesse primeiro ponto que mostra o exemplo divino que Paulo vai nos mostrar aqui. Primeiro dele, os 6 graus de descida da humilhação do Filho de Deus, que é os versículos do capítulo 2, de 6 a 8. Então nós temos em primeiro lugar o se esvaziou, que é o processo que no grego nós chamamos de kenosis, se esvaziar, como que não ter nenhum sentimento. E simplesmente o único sentimento que ele tinha era de obediência ao Pai. Segundo lugar, ele assumiu a forma de servo. Ele se transformou em doulos. Servo naquela época não tinha identidade, não tinha nome, não tinha absolutamente nada. E foi o que Jesus fez por amor de nós. Ele assumiu a forma de servo, de doulos. Em terceiro lugar, ele tornou-se semelhante a homens. Ele se humilhou. Totalmente ele se humilhou. Quinto lugar, ele foi obediente até a morte. Até a morte, ele foi obediente aquilo que nós chamamos do chamado do Pai para a vida dele. Aquilo que nós chamamos do projeto de salvação, de reencontro do ser humano com Deus. Em sexto lugar, encerrando aí os 6 graus de descida na humilhação do Filho de Deus, nós vimos que a morte, ele foi obediente até a morte, e essa morte foi de cruz. Era a pior forma de morte que existia na época de Jesus. A pior forma de morte, morrer pregado
no madeiro. Então foram esses 6 degraus aí, ou graus, de descida na humilhação do Filho de Deus. Mas nós temos os 3 graus da exaltação do Filho de Deus, do Filho do Homem, que vai do capítulo 2, do 9 até o 11, e que diz que Deus o exaltou de sobremaneira. Deus o exaltou sobremaneira. Quer dizer, Deus colocou Jesus numa posição que ninguém mais poderia colocar. Isso que vai dizer os 2 outros pontos, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não tem nenhum nome que supere o nome de Jesus. E em terceiro lugar, que produz o reconhecimento universal do senhorio de Jesus. Um homem está no trono do universo, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Não o nome de Cristo, Messias, Emanuel, mas Jesus. Esse nome foi dado por humanos, esse nome é um nome humano, Jesus, Filho do Homem. Graças a Deus, um dia todo joelho se dobrará e toda língua se confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Que desafio, meus irmãos, a gente entender que também para que a gente seja exaltado, nós precisamos ser humilhados. Muitas vezes a gente quer coisas para a vida da gente, a gente quer crescer na vida cristã, a gente quer caminhar com Deus, mas nós queremos, na verdade, em primeiro lugar, sermos exaltados. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário com o exemplo de Cristo. Cristo foi humilhado para depois ser exaltado. O terceiro ponto aqui, o resultado que Paulo esperava, versículos 12 até o 18 do capítulo 2. Então, depois de ter falado a respeito dos atritos na igreja, mostrando a necessidade de manter-se unido, Paulo nos deu esse grande exemplo de Cristo, que não exigiu seus direitos, mas se humilhou, tornando-se escravo. Então isso levou Paulo a fazer um apelo a respeito do comportamento dos cristãos de Filipos, e nossos também hoje em dia, porque essa palavra nos atinge nos dias de hoje. Em primeiro lugar, para que os cristãos de Filipos e também nós pudéssemos pensar, raciocinar e colocar na nossa vida o progresso espiritual. Filipenses 2, 12 e 13. Como cristãos evangélicos, protestantes que somos, temos muita dificuldade em entender bem a questão das obras da fé, entre a soberania de vida e a responsabilidade social, aquilo que realmente depende de cada um de nós. O versículo 12 aí diz que temos de desenvolver a nossa salvação, levar o trabalho até o seu término, completar, levar os efeitos da nossa salvação para funcionar na vida diária, no nosso dia a dia, desenvolver na vida prática aquilo que Deus já está fazendo em nós, porque de fato é Deus quem está trabalhando em nós para nos fortalecer e levar a salvação até o seu término. Versículo 13 do capítulo 2. Por isso não há lugar para orgulho, não há lugar para alguém querer ser mais que o outro, porque é Deus quem está operando em nós, o resultado vai ser o progresso espiritual. Crente que não evolui, crente que não amadurece, ele não produz no reino de Deus. É aquela coisa, né? Crente que não trabalha, dá trabalho. E essa é uma realidade. É o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque nós precisamos crescer espiritualmente. Segundo lugar, o testemunho fiel. Versículos 14 até 18. Fazei isso sem murmuração nem contendas. Será que Paulo aqui está pensando no povo de Israel no deserto, nunca satisfeito, sempre reclamando? Há pessoas assim, infelizmente, há obreiros assim também, há pastores assim, há liderança assim e há crentes assim também, que sempre estão se queixando dos seus oficiais, da liderança, da denominação, do salário, etc. Paulo aqui diz que essa atitude afeta o nosso testemunho no mundo, afeta o nosso brilho, afeta o nosso testemunho do dia a dia. As pessoas vão perceber que nós vivemos de uma forma não em conformidade com a palavra de Deus, que diz para a gente fazer tudo sem murmuração, sem contenda.
E no reino de Deus isso é mais do que verdade. Nós precisamos fazer tudo com prazer, com alegria. Porque quando nós fazemos com prazer, com alegria, a gente faz muito bem feito. A gente faz as coisas com muita alegria, com muito prazer, né? Com melodia nos lábios, com sorriso nos lábios. E é interessante a gente notar que a geração pervertida e corrupta lá fora no mundo só vive reclamando do governo, da crise econômica, do vírus, anda sem máscara, aglomera e etc. e tal, né? A verdade é que o ser humano é um ingrato e reclama de tudo. Então, meus irmãos, nesses 2 pontos nós aprendemos 2 coisas importantes aqui. Primeira, o exemplo que Paulo vai nos mostrar no hino cristológico, os 6 graus da descida da humilhação do Filho de Deus, e depois os 3 graus da exaltação do Filho do Homem. E depois, no 3º ponto, quando Paulo, o resultado que Paulo esperava, o progresso espiritual daqueles irmãos e o testemunho fiel. Meus irmãos, é isso que eu espero de você. É isso que eu espero de quem está nos ouvindo, nos vendo através do YouTube, também através do WhatsApp. Eu também espero, como pastor da comunidade, o progresso espiritual de cada um. Crescer, amadurecer, que o fruto do Espírito, que as bem-aventuranças habitem em nosso coração e nós sejamos mais crentes, que nós tenhamos um testemunho fiel. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te pedimos que o Senhor faça isso, Pai, no nosso coração, que a partir do momento que nós nos conscientizamos da humilhação de Cristo e porque Ele foi humilhado, Ele pôde ser exaltado pelo Pai, nós possamos, Pai, crescer espiritualmente. Que nós possamos, Pai, ter um testemunho fiel de quem é Jesus na nossa vida, do que Ele faz, do que Ele produz e do que Ele pode fazer em cada um de nós. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê vida nova a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê um domingo abençoado. Até a noite, se Deus quiser. Um grande beijo.